Êxodo capítulo 12, versículo 12. Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. E João, capítulo 19, versículo 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A Páscoa, meus irmãos, é o acontecimento que interliga o Antigo Testamento, que nós lemos em Êxodo, com o Novo Testamento, que nós lemos em João. O Antigo e o Novo Testamento. E a Páscoa revela o amor de Deus para com a salvação dos homens. No Antigo Testamento, irmãos, a Páscoa é o sangue de um cordeiro sacrificado e posto como sinal de salvação nas ombreiras das portas das casas dos hebreus, para livrar seus filhos primogênitos da morte. Quando o sangue era visto na passagem do anjo da morte, os filhos primogênitos dos hebreus, povo de Deus, eram salvos da morte. Em seguida, aquele acontecimento previsto e exigido para a salvação dos primogênitos, eles sairiam do Egito, livrando-se da escravidão de Faraó, passando logo depois milagrosamente pelo Mar Vermelho a pés enxutos. E o Novo Testamento, a pés enxutos, vocês sabem, em direção à terra prometida. O Novo Testamento, no Novo Testamento, o cordeiro sacrificado é o próprio Cristo. E seu sangue derramado na cruz e saído quando lancetado, esse sangue derramado na cruz e quando lancetado é o que nos purifica de todo pecado e nos garante a salvação eterna pela passagem da morte para a vida. Glória a Deus por isso. Nós acabamos de viver a semana que se chama Santa. Semana histórica, podemos dizer, de 2018 anos, acontecida. Vivemos essa semana a recordar a paixão, a morte e a ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo. A paixão, irmãos, quando Jesus sente-se duramente martirizado no seu corpo, bofetadas no rosto, na cabeça, nas costas, a coroa de espinhos, os açoites e o peso da cruz, por ele carregada pelas ruas de Jerusalém, até o Calvário, o Monte Caveira. A morte, irmãos, quando pregam os seus pés, mãos, com cravos pontiagudos, no madeiro tão vil, e Jesus os sente a cada um a um, penetrando suas entranhas, e todos os ossos, nervos, artérias, o ardume da aflição da suspensão na cruz, exposto ali ao sol muito quente naquela hora. Já era quase a hora sexta, meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas. E então Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra toda, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ali mortos ressuscitaram e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A vocação do Messias era sofrer e morrer pelos nossos pecados, e assim ser glorificado como foi. Por isso ele decidiu cumprir o que estava escrito acerca do Messias, por mais doloroso que fosse. Isaías 53, que vocês leem muito, como eu. Isaías 53 é a predição mais clara sobre a paixão e morte de Jesus. Homem de dores e que sabe o que é padecer, sobre quem foram postos os nossos pecados, para que ele fosse trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Jesus mesmo declara: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O sofrimento de Cristo, irmãos, não seria sem propósito. Ele tinha vindo buscar e salvar o perdido. Isso está em Lucas 19:10. Era pela salvação dos pecadores que ele morreria
dando a sua vida em resgate por eles. Isso está em Marcos 10, 45. E nós sabemos que tudo o que foi escrito a respeito da sua paixão e morte devia ser cumprido, e cumpriu-se. Ele mesmo disse: está tudo consumado. Nossa oração diante, eu estou dizendo isso porque estamos celebrando os 2018 anos, ou mais ou menos isso, o acontecimento lá em Jerusalém. A nossa oração foi a minha ontem e nessa madrugada hoje. A nossa oração diante da tremenda agonia e morte de Jesus é que o sangue de Cristo derramado na cruz nos limpe a todos. Que o sangue de Cristo derramado na cruz purifique-nos a todos. Que o sangue de Cristo derramado na cruz consuma as nossas culpas e ofensas a Deus. Eis que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. José de Arimateia e o Nicodemos tomaram o corpo de Jesus e o depositaram num sepulcro novo, ali perto no jardim, e o fecharam com uma grande pedra de 2 toneladas de peso. E então, vamos falar um pouquinho do que já cantamos, a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Imagine aquelas mulheres andando nas ruas escuras, porque não havia energia elétrica, de Jerusalém, aquelas ruas apertadas, estreitas, madrugada fora, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor e medo, baixando os olhos para o chão, os anjos lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Sim, irmãos, no domingo de madrugada, Jesus ressuscitou dos mortos. O túmulo está vazio até hoje. Jesus vive, perdoou nossos pecados, aqueles que foram batizados, e aqueles que vão ser perdoados. Por sua morte ele nos salvou. Jesus vive, Jesus reina à direita do Pai Celeste. Nele há salvação a todos os que nele creem. Em Cristo passamos da morte para a vida, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ressuscitou, Ele vive, não há tristeza,
especialmente neste dia. Não há tristeza alguma, não há choro, há sim alegria, há festas. Nós vamos celebrar logo depois. Jesus não completou as 72 horas que eram previstas e profetizadas para ele. Não completou 72 horas na cruz. Os 3 dias da sua morte, ele cortou pela metade. Pois antes de completar 36 horas apenas, ele ressuscitou. Nós contamos a tarde de sexta-feira, o sábado inteiro e o domingo de madrugada, quase 36 horas em vez das 72 horas. As Marias, quando chegaram ao sepulcro, alta madrugada, sendo escuro, Jesus já não estava no túmulo. Isso está em João 20, versículo 1, e em Lucas 24, versículo 1. Mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 2 diz: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Aqui há uma controvérsia. Se estava escuro, não estava, o sol não tinha saído. Eu fico com os dois apóstolos, João e Lucas. Ou melhor, o apóstolo João e o escritor Lucas. Estava escuro. E essa controvérsia? E essa contradição? Pois se estava escuro e era alta madrugada, quando as mulheres foram ao sepulcro, como é que o sol já havia saído? Aqui o padre Vieira, muitos devem ter os seus livros, como eu tenho a coleção toda, gosto de lê-la. Ele conjectura. O dia da Páscoa teve 2 princípios, ele fala. 2 madrugadas, 2 manhãs e 2 sóis que o fizeram. Vieira quer provar isso citando o Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Os dias todos, irmãos, não os faz o sol natural? Sim, mas este dia não só fez o sol natural, senão também o Senhor do mesmo sol. Enquanto fez este dia o sol, começou mais tarde o dia. Agora, quando o Senhor fez, o dia começou mais cedo. Quando vieram as Marias ao sepulcro, era muito de madrugada, mas o sol da justiça, Jesus Cristo, já havia ressuscitado. Já era dia para nós. Não havia mais trevas. A luz chegou. Era o dia especial de Deus. O dia especial que Deus fez, que Davi repete no Salmo 118. O dia da ressurreição de Cristo.
Portanto, irmãos, diz a Bíblia, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Bate no irmão cheio de alegria e diga: alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque o Senhor vive e está sentado à direita do Pai e está aqui entre nós pelo seu Espírito. Alegrai-vos, porque nele vivo somos salvos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.